Oi, quero falar com você sobre algo que eu tenho pensado muito nesses últimos meses e que foi de grande valia para mim. É sobre o pensamento certo e o pensamento errado. Geralmente, com certeza, o pensamento certo ele vai causar fé. O pensamento certo ele vai nos gerar fé. O pensamento ele é errado, ele vai causar sobre nós medo, dúvida, vai causar sobre nós a incredulidade, vai nos deixar infrutíferos, incapazes de crer, tá? Isso foi algo que eu vivenciei muito bem sobre pensamento, que é o seguinte: muitas das vezes nós pensamos e a gente acha que aquilo é de nós. A gente pensa que aquele pensamento que está vindo é de nós, e muitas das vezes o pensamento ele não vem de nós. A fonte dele não é boa, a fonte dele é maligna muitas vezes. Mas me faltou muito entendimento na época. Eu fui entender e compreender isso graças a Deus e a pessoas que estavam na minha volta que me instruíram segundo a luz da palavra, me mostrando que aquilo não estava correto. O Espírito Santo de Deus, ele nos dirige segundo a sua palavra, para nós pensarmos da maneira correta. E falando em pensamento, nós podemos ver em Jeremias 29:11 diz assim, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz, diz o Senhor, pensamentos não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Isso está em Jeremias. Então, por que eu penso um pensamento ruim se o próprio Deus ele pensa bem sobre mim? O pensamento dele é de paz, é de vida. A Bíblia diz em Isaías que os caminhos dele são muito mais altos que os nossos. Os pensamentos deles são muito elevados. Nós sendo maus, muitas vezes, eu não tenho filho ainda, mas eu já fico pensando, né? Eu vou querer dar o melhor pro meu filho, ensinar da melhor maneira possível o melhor. Imagina Deus que é extremamente bom, misericordioso, é um Deus de compaixão. O que ele não pensa a respeito de nós, um Deus que enviou seu Filho único para morrer em nosso lugar? Deus nos ama tanto, então não existe ele estar pensando e maquinando mal contra nós. Não, isso é mentira. Os pensamentos do Senhor são pensamentos de paz, pensamentos de vida, de saúde, de abundância, de alegria. Esses são os pensamentos do Senhor para nós. E tem um versículo que diz assim em Romanos, e Deus vê o que está dentro do nosso coração e sabe qual é o nosso pensamento. Em Salmos tem muitos desses versículos que o Senhor ele nos sonda, ele nos conhece, ele esquadrinha o nosso pensamento. Deus, ele conhece tudo que está dentro de nós. Não existe algo que possa estar em oculto, escondido para o Senhor. Não, ele conhece todas as coisas. E isso é muito importante porque nós precisamos, digamos assim, treinar os nossos pensamentos. Nós devemos levar ele ao lugar certo. Não deve ser os pensamentos que venham nos dominar, mas nós dominar o que nós pensamos. Muitas das vezes nós somos arrastados por aquilo que pensamos. O nosso dia, ele fica de acordo com aquilo que de manhã já veio na nossa mente. E não deve ser assim. A Bíblia nos exorta que nós devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Por que isso? Porque a Bíblia, a palavra de Deus, o Senhor, ele já sabia que o nosso inimigo, ele vem com astúcia na nossa mente. Ele vem com mentiras, ele vem com palavras que não tem nada a ver com o que a palavra diz. Ele vem sempre com a mentira. Ele vai dizer que você está com uma enfermidade. Ele vai dizer que tudo está perdido. Quem sabe, ele já disse para você que não existia mais solução para tua vida. Ele disse para você que não existia mais jeito para as coisas. É mentira. Porque Jesus, não existe algo que esteja acima do nome de Jesus. Não existe situação que ele não possa resolver. Não existe algo que ele não possa fazer por você. Isso não existe, é impossível. O Senhor Jesus, ele foi dado a ele toda a autoridade, todo o poder sobre toda a potestade, sobre o mar, sobre o vento, sobre a vida. O que hoje é para nós impossível? É impossível nós humanos, médico, medicina, eles trazer a vida àquele que está morto. Eles fazem de tudo, tentam reanimar a pessoa, mas não conseguem, porque
a vida ela se foi. Mas Jesus, ele tem todo o domínio sobre a vida. Então, o que pode ser difícil para o Senhor? Um casamento, quem sabe, destruído? Uma doença? Um filho perdido? Uma causa financeira? O que pode ser impossível para Jesus? Não existe nada que não esteja ao alcance. Uma depressão, uma ansiedade, um pânico, um medo, uma desavença, não existe algo que seja impossível para o nosso Senhor. E para nós entendermos isso, é tudo pela fé. E se nós pensamos errado, nós cremos errado, nós falamos errado, nós agimos errado. Então, a importância dos nossos pensamentos está filtrados. Os nossos pensamentos, eles precisam estar filtrados. E qual é a fonte para nós nos instruirmos? Qual que é a fonte para a gente saber se está errado ou está certo o nosso pensamento? Sempre vai ser a Bíblia, vai ser a palavra de Deus. Ela é a verdade absoluta em meio a esse mundo de relativismo. A Bíblia, ela tem toda a orientação e parâmetros para que a gente tenha uma vida de felicidade, de abundância, para agradar a Deus. Muitas pessoas taxam a palavra de Deus como um livro de regras que vem para me proibir de fazer coisas. Não é verdade. A Bíblia, ela vem para nos trazer vida. Ela vem para nos trazer direções. Para quê? Para que a gente possa ser feliz. Quando o Senhor deixou a sua palavra para nós, não foi para que a gente fosse privado das coisas, não. É porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é bom para nós. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. A gente não conhece nem daqui 1 milésimo de segundo na nossa frente. A gente não sabe. Mas o Senhor, Ele conhece o nosso futuro. Ele conhece todas as coisas, não existe nada que esteja encoberto para Ele. Por isso que Ele nos deixou a sua palavra e elas não são fardos pesados, não. Eles são leves, eles são suaves para nós. É o Espírito Santo que nos ajuda e nos instrui na sua palavra. Nós precisamos dela para viver e ser feliz, para agradar a Deus. A Bíblia diz assim também que as armas da nossa milícia está em 2 Coríntios 10, verso 4 e 5. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas, derrubando raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso daqui é muito interessante, essa destruição de fortalezas, né? Porque existem fortalezas que se formam na nossa mente, no nosso entendimento, no nosso homem interior. E somente com a Bíblia que nós podemos compreender ela, ter esse entendimento a respeito. E é interessante que diz assim, ó, as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são espirituais, né? Poderosas em Deus. Nós não estamos lutando contra as coisas naturais daqui, mas sim contra reinos e contra potestades. E o nosso pensamento, quando ele está estruturado, ele está alicerçado na palavra, ele é uma arma, entendeu? A palavra de Deus, ela é uma arma. E ela precisa estar afiada, ela precisa estar, assim, gatilhada na nossa mente. Porque senão, o que acontece? O nosso inimigo, ele vem e ele usa o nosso pensamento como arma contra nós mesmos. Por isso, a importância de nós estarmos bem estruturados na palavra. Para que a palavra ela é o nosso escudo da fé. Efésios 6, ele vai falar sobre as armaduras do cristão. E ele fala sobre o escudo da fé, ele fala da espada da justiça, que é a palavra. E ela sim, ela é poderosa. Não existe potestade, não existe principado, não existe nada que possa se comparar ao pensamento de Cristo. E o vídeo tá ficando muito longo e é assim, ó. A Bíblia diz assim, ó, Romanos 12, 2, e não vos conformeis a este mundo, mas transformar-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos transformar o nosso pensamento, e é a segunda palavra. Aquilo que a gente acha, o que a gente pensa, ele precisa ter parâmetros, e o parâmetro é a palavra. Um último versículo, eu estou encerrando. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai.
Nós não devemos pensar coisas ruins, nós não devemos pensar coisas que não são agradáveis a Deus. E às vezes isso é confundido